2025 marca uma nova era na guerra entre Ucrânia e Rússia. O presidente Zelensky anunciou a produção de milhares de mísseis e drones de longo alcance, sinalizando que o país está pronto para intensificar sua ofensiva. Com o maior orçamento militar desde o início do conflito, a Ucrânia destinará impressionantes 60 bilhões de dólares para defesa e segurança neste ano. Esses recursos financiarão a produção de 3 mil mísseis e 30 mil drones de longo alcance, armas que poderão atingir alvos estratégicos dentro do território russo. Todas as informações são no dia 3 de janeiro de 2025. Vamos para o vídeo. Essa estratégia mostra que a Ucrânia não está apenas resistindo, mas redefinindo a guerra moderna ao transformar a tecnologia em uma arma de dissuasão e retaliação. Enquanto isso, no campo de batalha, a unidade UAV Phoenix da Brigada Pomsta demonstrou sua eficácia em Pokrovsk. Em um único ataque, os drones destruíram 4 veículos russos, 2 morteiros, 2 pontos de controle UAV, 3 depósitos de munição, 1 depósito de combustível e 3 geradores. Este ataque não foi apenas uma vitória tática, mas um golpe psicológico contra o moral russo, provando a capacidade ucraniana de localizar e destruir ativos valiosos com precisão cirúrgica. Paralelamente, a diplomacia segue em ritmo acelerado. A próxima reunião no formato Ramstein, agendada para 9 de janeiro de 2025, reunirá representantes de aliados importantes, como Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. A pauta inclui a necessidade de novos sistemas de defesa aérea e munições avançadas, algo vital diante do aumento dos ataques aéreos russos. Reforços inesperados também chegaram ao campo de batalha ucraniano. O raro FV-101 Escorpião, um veículo blindado britânico modificado, foi avistado em serviço com a 1ª Brigada da Guarda Nacional Burevy. Provavelmente adquirido por voluntários, o veículo recebeu uma modificação significativa, substituindo seu canhão de 76 mm por uma metralhadora KPVT de 14,5 mm, demonstrando a flexibilidade e a criatividade das forças ucranianas em adaptar equipamentos desatualizados para uso prático. Enquanto isso, uma descoberta alarmante veio à tona. Um caderno pertencente a um agente norte-coreano, eliminado na região de Kursk pelas forças especiais ucranianas. No entanto, os ataques russos continuam incessantes. Na última noite, a Rússia lançou 93 drones Shahed contra a Ucrânia. Apesar da escala impressionante do ataque, as forças ucranianas demonstraram resiliência, destruindo 60 drones por defesa aérea convencional e neutralizando outros 26 com guerra eletrônica. Esses números refletem a importância crescente da tecnologia cibernética no campo de batalha. Internamente, a questão dos refugiados ucranianos também gerou controvérsia. Zelensky criticou países que pedem o retorno de ucranianos que não trabalham ou pagam impostos, afirmando que essas pessoas têm um papel essencial na reconstrução do país. Além disso, revelou planos de se reunir com Donald Trump, em uma movimentação diplomática que pode influenciar diretamente o curso do conflito. A guerra psicológica também tomou novas formas. Na Polônia, refugiados ucranianos relataram receber convocações falsas, ameaçando deportação se não retornassem à Ucrânia. Autoridades polonesas desmentiram essas cartas, classificando-as como tentativas de espalhar medo e desinformação. Desde o início da guerra, a Ucrânia recebeu 115 bilhões de dólares em ajuda financeira, sendo 2/3 provenientes da União Europeia e dos Estados Unidos. Esse suporte mantém a economia ucraniana funcionando e financia esforços cruciais na defesa e reconstrução. No lado russo, as perdas continuam significativas. Apenas no último relatório do Estado-Maior ucraniano, foram registrados 1.080 soldados eliminados, um tanque destruído, 14 veículos blindados desativados e 49 drones abatidos. Esses números refletem o alto custo humano e material do conflito para a Rússia. O ano de 2025 promete ser decisivo no conflito entre Ucrânia e Rússia. Com novos armamentos, alianças estratégicas e desafios globais,
os próximos meses serão marcados por decisões que impactarão o futuro do mundo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi descrito pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como forte e imprevisível. Zelensky acredita que essas características podem ser decisivas na abordagem política de Trump em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo ele, a imprevisibilidade de Trump poderia ser direcionada contra a Federação Russa, acelerando o fim da guerra. No entanto, Trump, que assume o cargo no dia 20 de janeiro, ainda não apresentou detalhes sobre sua política para a Ucrânia, deixando dúvidas sobre a continuidade do apoio militar norte-americano, que tem sido crucial para o país. Com a guerra prestes a entrar em seu 4º ano, a questão de como e quando o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial terminará tem ganhado destaque. Atualmente, a Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano e, apesar de sofrer grandes perdas de tropas e equipamentos, conseguiu avançar lentamente nas áreas orientais, aproveitando as fragilidades das defesas ucranianas. Nesse cenário, a Ucrânia enfrenta escassez de recursos humanos na linha de frente e depende do apoio contínuo de seus parceiros ocidentais. A possibilidade de um acordo de paz mediado por forças ocidentais foi levantada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, com Trump demonstrando receptividade à ideia. No entanto, Zelensky expressou preocupações sobre quais países fariam parte da iniciativa e se os Estados Unidos participariam diretamente. Ele também destacou que qualquer esforço para manter a paz na Ucrânia com tropas europeias não deve excluir o futuro ingresso do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Embora os 32 países membros da aliança tenham afirmado que a Ucrânia eventualmente se juntará ao grupo, isso só ocorrerá após o término do conflito. Zelensky reconheceu que encerrar os quase 3 anos de guerra não será possível em um dia, como Trump afirmou repetidamente. Ele ressaltou que, embora o estágio mais intenso dos combates possa terminar rapidamente com uma postura firme de Trump, o processo completo de paz será mais longo e complexo. Além disso, Zelensky vê a incursão bem-sucedida das forças ucranianas na região de Kursk, no território russo, como um importante trunfo para futuras negociações. Essa operação, realizada em agosto, marcou a primeira ocupação de território russo desde a Segunda Guerra Mundial, impressionando nações da Ásia, América do Sul e África, além de enfraquecer a reputação militar da Rússia. Contudo, analistas militares apontam que a Ucrânia perdeu cerca de 40% do território inicialmente capturado nessa ofensiva, o que limitou seu impacto no campo de batalha. Por fim, Zelensky mantém seu compromisso em garantir que o apoio dos Estados Unidos continue fluindo e encontrou-se com Trump em Nova York antes mesmo da eleição presidencial americana em novembro. O líder ucraniano permanece determinado a garantir alianças estratégicas para fortalecer seu país em meio à guerra e prepara-se para o próximo capítulo do conflito sob a liderança do novo presidente dos Estados Unidos. Esse foi o vídeo de hoje, agradecemos a sua audiência, até o próximo. Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.